A fase é boa. 12 funcionários num espaço de 20 metros quadrados. Mal dá pra gravar entrevista. Melhor botar essa cadeira pra fora? Melhor, não cabe, né? Mas dá pra fazer brownie virar dinheiro. Cara, o último mês a gente faturou 100 mil. Previsão pra esse ano? 1 milhão. Em um mês já foram vendidas 20 mil unidades do brownie e 4 mil latas como essa, com a casquinha que sobrava depois que os brownies eram cortados. No início era uma maneira de evitar desperdício, mas deu tão certo que uma nova forma foi comprada, só para produzir as casquinhas em escala industrial. A gente chegou com a latinha de casquinha e virou um amigo nosso e falou: caraca, esse é o veneno, veneno da lata. Aí acabou ficando e depois a gente não tinha mais como mudar. É uma referência às 20 mil latas de maconha que foram arremessadas ao mar em 1987 por tripulantes de um navio panamenho. A droga veio parar no litoral brasileiro, sobretudo na costa do Rio, e ficou conhecida como o veneno da lata. O brownie do Luiz, dizem, vicia. Para alcançar esse estágio, Luiz, de 23 anos, dono do brownie que leva o seu nome, deu o primeiro passo no colégio mesmo, quando eu comecei a vender, porque eu levava como lanche. Aí teve um dia que o pessoal me pedia, aí os amigos meus brigaram, no dia seguinte eu já levei para vender. Entendeu? Acho que esse é um dia que foi muito significativo, né? Porque foi ali realmente que foi o primeiro start. A produção era literalmente caseira, ainda um hobby de adolescente. A ficha de que tinha virado um negócio demorou a cair. Foi o dia que eu saí de casa para sublocar uma fábrica. Porque em casa eu não tinha aluguel, em casa a gente tinha uma pessoa trabalhando só, e quando a gente teve que se mudar para outra fábrica, a gente já teve um custo inicial alto. Porque você tem o aluguel da fábrica, a gente teve que contratar mais uma pessoa. Então os custos já ficaram mais altos, a gente começava o mês negativo, né? Porque você tem que pagar. Então essa mudança também foi uma coisa. Aí tem uma coisa que minha mãe sempre fala, minha mãe fala: Luiz, cria o problema, depois você vê como você vai resolver isso. O microempreendedor individual, ele de certa forma veio a incentivar a formalização dos negócios informais que estavam por aí. E eles estando formalizados, eles ganham uma característica de empresa. São reconhecidos por fornecedores como empresas, por bancos como empresas, tem alguns benefícios, como por exemplo a aposentadoria, a licença maternidade. Então isso favoreceu que aumentasse o número de empresas. Microempreendedor individual é o que fatura em um ano até R$60 mil. Ele fica isento dos tributos federais, mas paga todo mês um valor fixo, na casa dos R$30, que varia de acordo com o setor em que atua. Já o microempresário é aquele que fatura num ano entre R$60 mil e R$360 mil, pagando um percentual tributário proporcional ao faturamento. É o caso do Luiz, do brownie, que viu o volume de produção disparar e aí pulou de categoria. Mês passado a gente produziu 3 toneladas de brownie, 2,8 toneladas de brownie mais especificamente. E esse mês, hoje é dia 15, a gente já produziu mais de 3 toneladas. Então esse mês provavelmente vai dobrar o mês passado. Antes, a produção não chegava nem a 1 tonelada mês. Realmente, com a produção atual, é praticamente significante quanto a gente produzia antes de se mudar para essa fábrica. A pequena fábrica escritório, onde não se fica nem em pé, não dá mais vazão. Mas já tem uma nova a caminho, 10 vezes maior. O Rio Comprido, agora que a gente está se mudando, tem 200 metros quadrados. A gente vai ter que contratar pelo menos nesse primeiro momento, pelo menos mais 5 pessoas, 5, 6 pessoas. E só em se mudar, sem comprar nenhum outro tipo de equipamento, a gente já triplica a produção praticamente, porque a gente consegue separar as áreas. A gente consegue ter uma área de produção e uma área de embalagem. Aqui, como só tem um espaço, a gente tem que dividir as tarefas. Sem espaço para produzir, Luiz está deixando de ganhar dinheiro. Nessa loja chique, na zona sul do Rio de Janeiro, as remessas de brownie são entregues 3 vezes por semana. A gente tem público e venda para todo dia. Acaba? Acaba. Por exemplo, a gente recebe quinta ou sexta, tá? Para abastecer o fim de semana. Depois eu só vou ter uma entrega numa terça. Normalmente na segunda eu fico sem. E na terça também, porque aí a gente pede para ele entregar cedo, mas aí ele não consegue entregar cedo. Ele chega no fim do dia. Então eu fico 2 dias sem venda.
Não se pode perder a essência, mas não dá para descuidar do planejamento, pensar na estrutura. Um erro comum em negócios iniciantes. E um dos motivos que fazem com que 30% das empresas fechem antes de completar 2 anos. O pequeno empreendedor, ele está envolvido na rotina de todo o negócio. Então ele compra, ele vende, ele admite, ele demite, ele limpa. E ele precisa encontrar um momento de olhar as finanças, de olhar os processos, mas como um todo. Na grande maioria vem familiares para ajudar nos negócios e às vezes até funcionários. E nem sempre essas pessoas estão imbuídas do mesmo sonho, com a mesma intensidade que ele. Então ele precisa fazer com que essas pessoas se sintam participativas. E o terceiro ponto, também muito importante, é o olhar de mercado. Ele precisa, no momento inicial, o poder de barganha, na grande maioria das vezes, está com o fornecedor. Então, para quem está começando, ele não tem prazo para pagamento, tem que pagar à vista, tem uma compra mínima. Então, ele precisa se relacionar bem com esse fornecedor, ver outros. E colocar conhecidos em cargos importantes do negócio. Luiz fez isso. Vânia era empregada doméstica da mãe dele. No início, eu fiquei meio na dúvida, porque eu estava tentando preservar o meu emprego, né? Eu ia ter 2, no caso, fazendo brownie, trabalhando para o Luiz e para a mãe dele. Mas aí, com o passar do tempo, ele me convenceu e eu fui... Passou a ficar mais com brownie do que... Mais com brownie, assim, comprei a briga do brownie. O esforço compensou. Vânia agora já é uma das sócias da empresa, junto com o marido. É um enorme risco, porque você pode estar confundindo o perfil pessoal com o perfil profissional. Você pode até ter essas pessoas te ajudando, mas você precisa qualificá-los para aquela atividade que eles estão exercendo. O futuro do brownie do Luiz são as lojas próprias, provavelmente no modelo de franquia. E com produtos para um público mais abrangente, com poder aquisitivo maior. O nosso público-alvo, a gente abrange muita gente, né? É quem gosta de doce, praticamente. Então a gente pode pegar um nicho de mercado... Hoje em dia a gente atua num nicho bem jovem. A gente vende mais para pessoas entre 13 e 25 anos. A gente está com uma faixa de adolescente agora muito boa também. Mas a gente não pega um público de 25 a 50, a gente já não pega muito. Pega um ou outro, mas nada que represente algo significativo na venda. Aí é só a gente trabalhar, ou outros produtos mesmo, uma coisa mais orgânica, um negócio mais prime. Mas antes de pensar nisso, Luiz precisa cumprir uma missão. De quem é a receita? Cara, a receita é de uma amigona minha de infância que tá comigo sempre. Mas cadê ela? Ela é sócia, não? Ela não é sócia. A gente fez um trato. Deve um dinheirinho a ela, né? Na verdade, eu devo um elefante pra ela. Ela é viciada em elefante, tem uma tatuagem de elefante. Falou, Luiz, quando você ficar milionário, eu vou querer um elefante. Pô, boa sorte, cara. Aí eu tô nessa dívida com ela, mas tô pensando em ir pra Índia ano que vem pra procurar o elefante dela. Que é uma dívida que eu tenho que pagar, né? Não tem como.